nós estamos trabalhando aqui uma temática saúde mental, né? Religião e a saúde mental. E, e nós já trouxemos ali alguns elementos importantes da nossa mente e como nós podemos contribuir para a nossa saúde mental através daí dos nossos princípios, do nosso conhecimento que Deus deixou para nós. Então, você pode passar para mim um pouquinho, Edson, por favor? Nós estudamos ali o funcionamento da mente, a diferença entre alguns elementos que têm a ver com a nossa estrutura física e com a estrutura propriamente chamada de psíquica ou mental, fazendo um comparativo aí entre os aplicativos e os programas que nós utilizamos no computador e no celular, né? E também sobre as estruturas físicas desses elementos. Eu tenho usado muito essa analogia porque eu percebi ela muito inteligente, muito fácil, muito perceptível. E a gente percebe ao longo de toda a Bíblia que Jesus ele usa muitas estratégias para que as pessoas pudessem entender o que estava sendo ensinado de forma prática, do dia a dia, né, das coisas que nós utilizamos aí no dia a dia. Então, a explicação aí a respeito dos elementos psíquicos, também da nossa estrutura física e da importância de uma fonte de energia, porque os nossos aparelhos, os nossos equipamentos tecnológicos, eles não teriam funcionamento nenhum, utilidade nenhuma, se nós não tivéssemos ali a fonte de energia que é importante para estar carregando, para que eles possam estar funcionando, né? Passando mais um pouquinho, relembrando que a gente está sempre reforçando para que toda essa estrutura, tanto física, quanto psicológica, quanto mental, funcione bem, é fundamental que nós possamos colocar em prática, gente, algo que eu digo muito assim, olha, se você for num médico hoje, num psiquiatra, num cardiologista, num ortopedista, num reumatologista, em qualquer outro médico aí, é bem provável que você saia de lá com uma receita, né, para comprar medicamentos. E é interessante que quando a gente não sai com essa receita, a gente sai até meio frustrado. A gente pensa assim, não, esse médico não me olhou direito, não é possível, porque eu estou sentindo a dor, estou sentindo mal-estar, eu estou aqui porque eu estou com uma queixa, então provavelmente ele vai lhe passar uma receita e essa receita ela tem um custo. E olha que maravilha, que fantástico, que Deus nos proveu de medicações não só para tratar o sofrimento, mas acima de tudo para evitá-lo, que são os remédios naturais. São os 8 remédios da natureza. É uma farmácia inteira aí à nossa disposição de forma gratuita e melhor ainda, para que você não adoeça, que você não sofra. Mas, infelizmente, não é uma garantia de que no mundo em que nós estamos vivendo de pecado, nós não venhamos a adoecer. Então, pode ser que mesmo que você hoje que está me ouvindo tenha utilizado todos esses remédios, todas essas orientações, todos esses conselhos, entre em sofrimento. Né? E aí é interessante, por exemplo, a gente relembrar que lá no tempo de Jesus as pessoas tinham muito aquele pensamento de, mas se está doente é porque pecou. Alguma coisa a pessoa não fez, né? Então, é muito importante que a gente já comece a desmistificar aqui algumas ideias do tipo, se a pessoa está em depressão, está longe de Deus, né? Porque está fraco na fé. Na verdade, nós estamos vivendo aí já há mais de 6.000 anos de pecado. Seria de uma presunção muito grande da nossa parte pensar que estamos aí isentos completamente, né? Imunes completamente a todas as mazelas que o pecado aí vem a nos proporcionar. Nós tivemos aqui vários pedidos, pedidos por filhos, pedidos por condição financeira, pedidos por saúde, como o Maico tem sempre feito aí acerca da jovem que está, né, lutando contra algo que é terrível hoje em dia, que acomete tantas e tantas pessoas, tantas e tantas famílias. Então, vivendo nesse mundo que nós estamos vivendo, nós jamais estaríamos aí, sairíamos ilesos. É interessante, por exemplo, a gente pensar nesse aspecto. Por que Deus permite que às vezes nós venhamos a sofrer?
né? A gente, sempre que estamos passando por alguma dificuldade, a gente questiona às vezes a Deus. Isso é natural, isso é humano. E eu lembro de uma comparação, eu não vou me recordar qual foi o autor, mas eu lembro dele dizer o seguinte: imagine você que você está num cenário de guerra, e que sim, você está do lado do exército mais poderoso, certo? Mas quando você está ali no meio do campo de batalha, sendo alvejado, é natural que em algum momento você possa ser atingido. O seu exército vai vencer. O seu lado é o lado vencedor no final da história. Mas certamente isso não acontece sem que haja algumas baixas do nosso lado. A questão, a grande diferença é que no grande conflito espiritual, mesmo que nós venhamos a sofrer baixas, estas baixas serão um dia ali, vamos dizer assim, o nosso saldo negativo de perdas por doenças, por sofrimento, ou de qualquer outra natureza. O nosso Senhor, que é o nosso grande comandante, há de nos ressarcir também. Mas vamos avançar aqui mais adiante. Depois nós viemos entender um pouquinho de como que as nossas crenças pessoais, eu não estou falando aqui da nossa doutrina, mas acima de tudo as crenças que nós vamos ao longo da nossa vida aí, aprendendo da nossa família, através da nossa criação, da nossa própria educação. Essas crenças, esse conjunto de crenças que nós criamos para nós, por exemplo, eu preciso ser uma pessoa boa para que eu seja amado. Isso é uma coisa que nós vamos ensinando muitas vezes aos nossos filhos e que nós fomos aprendendo aí ao longo da nossa vida, de forma não, às vezes, tão direta. Não necessariamente os nossos pais sentaram um dia com a gente, ou quem nos criou, avós, enfim, e disseram: olha, se você não for um menino bom, eu não vou gostar de você. Mas isso vai sendo falado de várias formas. É possível que quando você ouviu essa frase agora, ela não soou tão alheia ou tão estranha. Você já tem ouvido isso na sua educação, né? Então, eu preciso ser bom para eu ser amado. É interessante, por exemplo, a gente perceber que quando nós aprendemos isso na nossa vida, do ponto de vista psicológico, emocional, ao longo de toda a sua vida, você vai agora tentar ser uma pessoa boa, uma pessoa que agrada as outras pessoas, mas acima de tudo com o objetivo de ser aceito. Essa é uma necessidade muito grande que nós temos. O bebê humano, eu acho até poético a forma como os autores da psicologia, alguns autores, um autor específico, ele fala, né, o Freud, ele diz que ele nasce no desamparo. Então, ele nasce com a necessidade de ser cuidado. Não é à toa que, por isso, ao longo da nossa vida, nós vamos desenvolvendo o tempo todo estratégias aí, né, com o tempo, com a idade, mais refinadas, mais requintadas, para que nós possamos conquistar esse afeto, certo? E é interessante, por exemplo, do ponto de vista espiritual, que a gente também faça muitas vezes isso com Deus. Agora eu pergunto para vocês, reflitam um pouco. O que nós mais aprendemos dentro da religião? É que nós precisamos ser pessoas boas para conquistar o afeto de Deus, o amor de Deus por nós. Nós precisamos fazer alguma coisa para que Deus nos ame, para que Deus nos perdoe? Ou ele já fez isso mesmo antes até da gente nascer e errar e cometer todos os nossos pecados? Às vezes, essa crença que nós vamos desenvolvendo, vejam, ela é uma crença que começa do aspecto psicológico. Ela se transfere também para os nossos aspectos espirituais. E aí é interessante que você também já deve ter ouvido isso várias vezes. Não é o que você faz que faz Deus amar você ou perdoar você. Mas é o que Ele fez que demonstra o amor que Ele tem por nós e que esse amor e esse perdão que nós já recebemos de Deus é que nos transforma. Vocês conseguem perceber a diferença da mensagem da salvação para nós? Não é que nós precisamos ser bons, ser bons, ser bons, porque a nossa justiça, os nossos melhores atos, como diz o apóstolo Paulo, é o quê, minha gente? É um trapo de imundícia. Não vale de nada. Então, às vezes, nós tentamos nos revestir com as nossas próprias atitudes,
para tentarmos ser pessoas boas, pessoas dignas do amor e do perdão de Deus, e jamais o seremos por nós mesmos. Nós tentamos fazer isso hoje em gratidão a todo esse amor e a esse perdão e esse ato de misericórdia magnífico que foi demonstrado na cruz do Calvário por nós. E aí isso aqui tudo ainda é um resumo do que nós já vimos, né? Trazendo aí alguns novos elementos. Vamos passar um pouquinho mais. Passa para mim, Edson. Pronto. Pode passar um pouquinho mais aí. Isso. Aí já deixa esse nosso esquema aí todo montado. Exatamente, para a gente poder ir só aqui. Pode voltar. Pronto. Essa é a nossa primeira parte. Então, a gente já estudou um pouquinho sobre essa natureza espiritual que Deus nos deixou, né? Trouxemos também aqui a estrutura da razão. Deus nos fez seres pensantes, portanto, somos diferenciados de todas as demais espécies. Sabe aquilo que a gente aprende na escola? Que diz assim, o homem é um animal racional. Lembram disso? O homem é um animal racional. Nós não somos como os animais. Nós somos seres completamente diferenciados. Ainda que existam, por exemplo, no reino animal, algumas espécies que têm características semelhantes em termos da estrutura biológica, né, reprodutiva e de funcionamento mesmo, nós não somos seres dessa categoria, somos totalmente especializados. E o que nos torna especialmente diferenciados? A razão, a nossa capacidade de sermos seres pensantes, né? Além da nossa razão, nós temos também a consciência. É interessante, por exemplo, que nós entendemos ali que a consciência, então, é o canal de comunicação de Deus conosco, né? E que precisa haver uma sintonia e um equilíbrio entre razão e consciência, ou seja, elas precisam entrar em harmonia, em conversação, vamos dizer assim, né? Que é o discernimento, para que nós possamos ali estar sempre conectados com Deus, verdadeiramente, com Deus vivo, e entender por que o nosso Deus nos pediria algo que Ele mesmo já se contrapôs. Olhem, por exemplo, algum tempo atrás nós fizemos uma viagem, conhecemos ali uma cultura bastante diferente. E eu lembro de que, enquanto eu escutava ali as informações sobre como que aquela cultura, por exemplo, tinha ali as suas crenças, né, onde eles sacrificavam as pessoas e de uma forma assim bastante, para nós hoje, bastante assim impactante. E aqueles sacrifícios eram constantes, eram anuais para que eles pudessem ter colheita, né? E você não vê na Bíblia, por exemplo, em nenhuma das recomendações, uma troca, não da parte do Deus vivo, em troca de colheita. Aí você pode lembrar assim, mas e Abraão, hein? Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho. A história de Abraão, o desfecho da história de Abraão deixa muito claro que Deus não esperava um sacrifício de um ser humano, não. A história de Abraão tratava-se de um teste de fé. E o teste de fé é interessante, inclusive, porque se aquilo existia, se Abraão não achou aquilo tão absurdo, é porque aquela prática existia, por exemplo, entre os deuses pagãos. Os povos pagãos de onde Abraão saiu já sacrificavam pessoas e até mesmo filhos em prol de alguma coisa, em troca de alguma coisa. Então, quando Deus pede aquilo para Abraão, por mais doloroso que seja, Abraão entendia que tem Deus que já faz isso e vai pela fé, confiando que o Deus dele, né, era o Deus vivo. E Deus dá um desfecho maravilhoso e lindo para aquela história, que confirma para nós, por exemplo, inclusive, que esse sacrifício aí de seres humanos não é algo que faz parte do que Deus espera de nós, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar esse outro elementozinho que está bem ali abaixo da consciência, que é a adoração. Adoração é algo que a gente escuta sempre falar, devemos adorar somente a Deus, né? Só a Ele lhe dá glória e culto. E qual é a importância da adoração? E a adoração, será que é algo inventado, criado, imaginado aí pelos religiosos, pelos estudiosos da Bíblia?
é uma palavra que tem a ver só com o ensinamento, né, religioso, espiritual, ou ela tem realmente aí algum fundamento dentro do nosso funcionamento. Vamos perceber uma coisa importante. Todas as culturas, todos os povos, mesmo os mais primitivos e até que moram mais distantes, eles têm um conjunto como é que eu posso dizer, de crenças, né? Eles têm ali um entendimento de que eles adoram algum ser, a algo, tem alguma estrutura religiosa, sempre. Desde os povos mais antigos, mais primitivos, até os que ainda existem hoje. Então, eles sempre adoram a algo. Mas vamos sair um pouco desse aspecto espiritual. O que é adoração? Qual a importância da adoração? Como que ela funciona ao longo da nossa vida? Eu digo muito que o livro do Dr. Timothy, ele traz um negócio, uma expressão muito forte, mas muito interessante. O livro Simples Demais. Simples Demais, né? Que é exatamente o livro base desse nosso estudo. Então, ele diz o seguinte: a questão não é se você adora, a questão é o que você adora. Porque mesmo que alguém que esteja aí futuramente ouvindo esse vídeo pense assim, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho fé, não tenho religião, né? Eu não adoro nada, sim. Tudo que estiver diante de você, no seu entorno, será inevitavelmente um objeto aí de adoração. A importância da adoração principal é porque ela nos transforma. Aquilo que está diante de nós, aquilo que nós colocamos diante de nós, ela nos transforma. Nos transforma a que nível? Nos faz nos tornarmos semelhantes ao objeto da nossa adoração. É interessante a gente pensar, por exemplo, que o ser humano, a nossa personalidade, o nosso comportamento, principalmente, ele é modelado pelo ambiente, pelas interações e pelas pessoas que nos servem de referência ao longo de toda a nossa vida. Sabe, aquela expressão que diz assim, a fruta não cai longe do pé. Já ouviram isso? Então, tem coisas em você, tem traços em você que você herdou dos seus pais aí, das pessoas que cuidaram, dos seus cuidadores, que hoje, por mais que você pense assim, mas eu não gosto de ser assim, eu me lembro quando a minha mãe ou quando a minha avó, enfim, fazia isso e eu não gostava e agora parece que eu reproduzo inevitavelmente igual. Isso já deve ter acontecido com vocês, né, pela faixa etária aqui com a qual eu estou conversando. E por mais que você reconheça que é um comportamento ruim, uma resposta emocional ruim, por mais que você tente mudar, é muito difícil, não é verdade? Aquilo parece que já está impregnado, imprimido, impresso em você, que você reproduz sem nem conseguir ali pensar antes. Então, isso acontece porque quando nós vamos crescendo, o nosso comportamento ele vai sendo ensinado e assimilado pela observação daquele que está diante de nós. E com o passar do tempo, nós vamos assimilando e introjetando essa forma de lidar e de reagir, de se comportar com a vida, de tal maneira que a gente, quando pensa que não, já está agindo igual. Espero que isso esteja fazendo sentido para vocês. Mas vamos lá, vamos continuar. Pensando nisso, por que será que Deus, por exemplo, diz para nós assim, me adore, me adore, me adore? Será que Deus tem algum problema, por exemplo, de carência emocional, que ele precise que as pessoas fiquem ali ao entorno dele? Será que é para Deus a nossa adoração, então? Por que será que Deus nos pede tanto, nos requer tanto que nós o adoremos, né? Eu acho linda, por exemplo, a oração da Shema, que está lá em Deuteronômio, né? Aquela oração judaica, né? Ouve, ó Israel, somente o Senhor é Deus.
né? Que coisa bonita, somente o Senhor é Deus, ali no momento em que eles estão vivendo, cheio de outros deuses, e aí tem Deus com cabeça de animais, e aí tem Deus que pede sacrifício de crianças, e aí tem Deus de todo tipo, pedindo todo tipo de coisa, de sacrifício e etc. Nós temos um Deus que diz, ouve, ó Israel, somente o Senhor é Deus. Primeira coisa importante da gente entender, a adoração a Deus, ela não é para benefício de Deus, ela não é uma necessidade de Deus, mas ela é importantíssima para nós, ela é fundamental para nós. Quando nós colocamos um Deus de amor diante de nós, o que nós vamos automaticamente assimilar para nós? Amor. Amor. Se Deus é amor, e eu adoro a um Deus que é amor, e eu entendo que o ato de adorar faz eu me assemelhar àquilo a quem eu adoro, então automaticamente se eu adoro um Deus de amor, eu vou assimilar o que? Eu vou introjetar o que para o meu comportamento? Amor também. Então, a principal importância que nós devemos entender é que Deus deixou em nós, na nossa mente, ficou impresso, já está aqui dentro da nossa estrutura, o ato, a capacidade, a habilidade de adorar. Nós adoramos. Nós nos assemelhamos, por exemplo, a pessoas que se tornam referência para nós, na forma de andar, na forma de se vestir, na forma de reagir, no que elas gostam. Isso é tão assim perceptível que você vai notar, por exemplo, crianças pequenas, elas começam até mesmo nos adolescentes, vamos dizer assim, mas a criança pequena, ela ainda não tem muito, né, capacidade de discernimento, de escolher, então ela é muito levada. Mas e os adolescentes, e os jovens, por exemplo, que começam ali a se vestir igual a um determinado grupo de música, né, ou um determinado artista, falar igual a um determinado artista, ou mesmo com os amigos. Vocês sabem que tem um negócio interessante, por exemplo, a criança, primeiro referencial para ela são os pais, mais ou menos até os 5 anos, né? Ela imagina que os pais sabem tudo, podem tudo, fazem tudo. Dos 5 aos 10 anos, mais ou menos, esse referencial muda e se tornam os professores. É aquela fase comum que algumas pessoas se apaixonam pelos professores, por exemplo, né? Tem aquela primeira paixão que às vezes é uma professora lá e tal, que é encantadora. Então, e já dessa fase em diante, são os amigos. Eu digo muito, quando eu estou conversando com jovens, com adolescentes, nós temos basicamente 2 grupos, né? Mas eu até queria refazer essa colocação. Nós temos um único grupo. Nós sempre somos influenciados. É interessante, por exemplo, que tem teorias que eles utilizam até essa expressão, e aí vamos pensar ela aqui agora da perspectiva bíblica, né? Que é a ideia de que nós não temos livre-arbítrio. Então, entendam que eu estou fazendo um parêntese aqui, a partir de uma percepção da ciência, dessa ciência específica. Ela diz, nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Porque a cor da roupa que você escolhe, o gosto musical que você tem, as escolhas políticas que você faz, tudo isso está sendo influenciado por uma origem. Tem uma origem. Não foi você que escolheu. Sabe aquele jovem reacionário, libertário, que pensa que está descobrindo a pólvora, inventando uma grande coisa, ou sendo aí, quebrando os paradigmas, que é uma expressão hoje que as pessoas usam demais, sabe? Você não está quebrando nada. Você está sendo condicionado para algo porque você foi influenciado por algo que se tornou a sua referência. E nesse sentido, é muito importante a gente pensar no seguinte, por exemplo, a nossa adoração, especialmente agora trazendo para o campo espiritual novamente, para Deus, para pensar, por exemplo, até mesmo sobre a nossa saúde, ela precisa estar diretamente associada realmente ao que Deus espera de nós. E não aquele nosso código de crenças pessoais que nós fomos criando. Sabe, gente, isso é tão importante porque eu quero trazer pelo menos 2 paralelos aqui para a gente finalizar essa nossa mensagem de hoje. O primeiro deles é o jovem rico.
né? É interessante, por exemplo, que muitas pessoas interpretam a história do jovem rico à luz daquele outro texto, né? E fazem ali uma conjunção toda. Ah, a riqueza, é difícil o rico entrar no reino do céu, e o jovem rico era a riqueza que era o problema, então talvez nós devamos, inclusive, ficar longe da riqueza, porque há um problema lá na riqueza. Sabe, meu amigo, talvez, se você estivesse lá no lugar do jovem rico, o seu problema não seria deixar os bens, poderia ser deixar qualquer outra coisa. A questão do jovem rico não é o dinheiro em si, mas é porque o dinheiro para aquele jovem havia se tornado um objeto de adoração. Quando Jesus diz a ele, vai, vende tudo que você tem e vem me seguir, você acha que é porque Jesus não gosta de dinheiro ou do fato dele ter dinheiro, se ele é o dono do ouro e da prata? Se ele é um Deus que, por exemplo, concedeu a Jó o dobro do que ele tinha? Porque Deus iria abençoar Jó com o dobro do que ele tinha, lhe dando bens e posses. O problema do jovem rico, quando Jesus olha para ele, ele não olha como nós olhamos, ele olha para o coração daquele jovem. Ele sabia que dizer para aquele jovem, deixa isso aí e vem me seguir, é porque se ele viesse com tudo aquilo, ele não iria seguir a Jesus de todo o coração, porque o coração dele estava pesado e preso aos bens. Talvez se fosse para qualquer um de nós, ele precisasse dizer para a gente deixar outra coisa, deixar o trabalho. Existem pessoas, por exemplo, que são muito dedicadas ao trabalho, dedicadas ao extremo, a ponto, inclusive, de prejudicar e comprometer outras áreas da sua vida, né? E, por outro lado, é possível que talvez o seu problema seja até mesmo a religião. Nossa, que estranho, meu Deus, agora o Edson corta o vídeo aí e cai a live. Entenda, sabe? Talvez Jesus tenha até dito de muitas outras formas para os fariseus, para os saduceus e para todos aqueles outros ali, assim como ele disse para Nicodemos. Sabe quando Jesus se encontra com Nicodemos e ele começa a tentar explicar a Nicodemos, olha, essa tua religião aí, eu vejo que tu tem sinceridade. Você está, né, sendo um crente muito fiel e sincero. Você está tentando adorar a Deus, mas da sua forma. Não é assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, nós colocamos a nossa religião, ou a forma como nós entendemos que devemos ter a nossa religião, acima do próprio Deus. Ou não era isso que aquele povo estava fazendo naquela época? A ponto de o Deus da religião que eles serviam chegar, estar ali diante deles, trazendo as verdades, trazendo a forma de adoração, né? Restaurando ali neles o verdadeiro espírito de adoração e eles não compreenderem. Será que isso pode acontecer conosco, da nossa religião agora está acima da adoração a Deus? Então, é muito importante, por exemplo, que a gente, no nosso estudo diário, na nossa comunhão com Deus, na nossa adoração a Deus, possamos perceber. E como que nós podemos perceber isso? E aí, a própria palavra de Deus já nos traz as respostas. Eu acho a Bíblia fantástica, que ela realmente nos traz resposta para tudo. Ela fala, pelos seus frutos os conhecereis. Não é assim? E quais são os frutos? Qual deve ser o fruto da verdadeira religião? Qual é o fruto da verdadeira adoração a Deus? Bondade, amor, longanimidade, paz. Está lá, são 7 frutos. É isso, mamãe, me confirma esses 7 frutos do Espírito? Né? São 9. São 9, pronto, já estava até aqui tirando 2. Tão verde ainda, vão amadurecer esses outros 2. Mas o importante é a gente estar constantemente verificando se a nossa adoração a Deus está promovendo esses frutos do Espírito, esses frutos essenciais, para que nós possamos, acima de tudo, não só viver uma religião para nós mesmos, porque não vai ser através das nossas obras, não vai ser através do que nós podemos fazer por nós que nós vamos nos justificar. Acima de tudo, a mensagem de adoração a Deus, ela nos traz 2 missões. A primeira delas é produzir frutos. Preciso produzir frutos e preciso que esses frutos sejam os frutos do Espírito. Não é qualquer outro fruto que a carne seja capaz de produzir, não. Então, a primeira delas é produzir os frutos do Espírito. A segunda mensagem dela, da adoração, é levar o Evangelho a toda geração. Vocês têm pedido
Aí oração sempre pelos projetos Caleb, são vários que vão acontecer agora. Então, que a nossa religiosidade, que a nossa religião, que a nossa fé, que a nossa adoração possa se refletir agora, não só através dos frutos que ela tem produzido na minha vida em particular, mas também na missão, aí no cumprimento da missão de levar o evangelho a essas outras pessoas. Deus possa nos abençoar mais esse dia, que Ele possa estar conosco, que essa mensagem aí possa ser compartilhada com outras pessoas que venham a estar aí necessitando de ouvir. Amém? Amém. Então pode orar conosco, Manu. Claro, vamos orar então. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, Senhor, em primeiro lugar nós queremos te pedir que possa sempre nos conceder a cada manhã o Teu Espírito Santo, para que nós possamos produzir frutos, para que nós possamos, Senhor, sermos verdadeiramente condutos da Tua mensagem, da Tua palavra, onde quer que estejamos, mesmo às vezes em silêncio, que o nosso testemunho possa ser ouvido pelas pessoas. Queremos te pedir também, Senhor, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, sabemos que são muitas, mas agradecemos que o Senhor é grande, que o Senhor nos cobre com o seu manto e que assim o Senhor nos perdoa também por todas estas falhas. Queremos pedir que abençoe estas pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, essas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que elas possam conhecer a Ti e adorar somente a Ti, que é o nosso Deus Criador, que é um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Senhor, nós não temos mérito nenhum, mas te pedimos todas estas bênçãos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.